Olá, muito boa noite para você. Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Band Entrevista. Injúria racial, preconceito e também a discriminação. Os dados divulgados recentemente pelo Anuário de Segurança Pública mostram que entre 2018 e 2021, os casos de racismo aqui no Brasil saltaram de 1.429 para 6.003, o que representa uma alta de 31%, Carol. Pois é, com esse cenário alarmante, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Com isso, a pena, que era de 1 ano a 3 meses de reclusão, passa a ser de 2 a 5. E sobre esse assunto, mais do que importante, o Band Entrevista recebe nesta noite aqui nos estúdios o professor e ativista do Movimento Negro, Valmir Saldanha. Professor, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. É um prazer falar com o senhor nessa noite, viu? Eu que agradeço, Israel, eu que agradeço, Carol. Muito obrigado pelo convite para falar desse tema realmente muito importante, que eu acho que a gente vai conseguir ajudar o telespectador a compreender com um pouco mais de calma e tranquilidade. Posso começar, Carol? Pode, fica à vontade. Professor, quero saber o que chama mais atenção nesse aumento de pelo menos 30% nos últimos 4 anos para o senhor, que é professor e também ativista desse movimento? Tem duas coisas. Eu acho que a primeira, ela é muito importante de ser falada, que é, será mesmo que houve, olha, eu vou colocar uma questão aqui pra gente, será mesmo que houve este aumento real? Ou será que houve um aumento na divulgação dos dados e um aumento na possibilidade de fazer a denúncia? Quer dizer, é bem provável que até então até antes desses dados serem divulgados, a gente tivesse mais ou menos a mesma quantidade de casos. O problema é que sem uma possibilidade de divulgação, sem uma possibilidade de denúncia, os dados ficam maquiados. Então eu acho que essa é uma primeira questão a ser levantada. Por que as pessoas estão com mais disposição a denunciar? Ponto 1. Ponto 2. Agora que a gente tem a possibilidade de denunciar, o que acontece? Houve em algum momento uma quebra do pacto em que havia uma ideia de igualdade racial, em que pretos, brancos, asiáticos, indígenas, todos estavam vivendo tranquilamente no país, e isso foi quebrado e agora alguém se sente no direito de denunciar outras pessoas. O que aconteceu? Muito provavelmente o que aconteceu é que as pessoas agora têm mais conhecimento sobre quem são, mais conhecimento sobre a lei e mais conhecimento de que não precisam, não podem e não devem ser considerados sujeitos de segunda classe, segunda ordem. Professor, falando sobre essa novidade, dessa nova lei aqui que foi sancionada recentemente no país, gostaria que você explicasse para a gente e também para as pessoas que estão nos assistindo em casa, qual que é a diferença entre os crimes de racismo e injúria racial? Bom, muito bom. Essa pergunta é muito importante, porque quando a gente equipara, quer dizer que continua sendo diferente, mas o tratamento legal, o tratamento na lei é o mesmo. As pessoas podem se perguntar, mas o Valmir não é necessariamente um professor do direito, mas nem por isso a gente não pode falar sobre o assunto do modo como a gente entende. Bom, vamos lá. O que é injúria? Antes da gente falar de injúria racial, do ponto de vista linguístico mesmo, injúria é ofensa. Então, se eu ofendo Israel, você é uma pessoa de pi, eu estou cometendo uma injúria, ok? Se eu digo que você é uma mulher pi, a gente pode completar isso como quiser, eu estou fazendo um ato de injúria. Ok. O que é injúria racial? A injúria racial é uma ofensa dirigida a uma pessoa, especificamente, e essa ofensa tem uma motivação por conta da cor da pele dessa pessoa, por conta da etnia a qual essa pessoa pertence, por conta de motivações religiosas e também por conta de motivações culturais. Então perceba, quando a gente fala de injúria racial, a gente não está falando apenas de uma questão de tom de pele, a gente também está falando de uma questão de religiosidade, a gente também está falando de uma questão de etnia. Primeiro ponto, acho que está mais ou menos claro. Agora, o que isso tem de diferença em relação ao racismo? Quando a gente fala de racismo, a ofensa não é a uma pessoa, ela é uma ofensa mais geral. Ela atinge não só a subjetividade, mas atinge um grupo como um todo.
Então, se uma loja... Posso dar um exemplo? Eu sou professor, eu preciso dar um exemplo. O bom é que daí contextualiza, Sim. né? Exato. Para quem está em casa fica mais fácil para entender. Senão eu nem consigo, eu me sinto amarrado. Pois bem, então vamos imaginar que a gente está num shopping e esse shopping, por qualquer motivo, e pode ser um motivo que a pessoa nem sabe que ela quer ter essa motivação, ok? Mas por qualquer motivo, nesse shopping há uma loja e essa loja não é frequentada por pessoas pretas, não é frequentada por indígenas e não é frequentada por asiáticos, ok? Sim. Por qualquer motivo, tá. Se uma pessoa preta tentar entrar nessa loja, é provável que o chefe de segurança ou a chefe de segurança vá ativar os seus colegas, ó, fique esperto, ali há uma pessoa preta. Mesmo que essa pessoa preta não saiba disso que está acontecendo. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, ó, tem uma pessoa que não é do nosso ramo aqui. E essa pessoa, de repente, começa a se sentir perseguida, começa a se sentir olhada e ela sai da loja. Alguém vai dizer, mas Valmir, como é que isso aí pode ser racismo se ninguém xingou essa pessoa, que é o crime da injúria racial, né? E se ninguém agrediu essa pessoa de modo algum. Mas olha, todos nós aqui sabemos que há uma cultura de que ali não entram pessoas pretas. Teve uma discriminação. Essa discriminação não atinge só aquela pessoa, atinge então todo o grupo. Então, em linhas gerais, o racismo, ele atinge a pessoa e todos aqueles que se pareçam com ela de alguma forma, etnicamente, através do tom e da cor da pele ou ainda por pertencimento religioso, enquanto a injúria racial, ela é algo mais direcionado, mais voltado para um ponto, para uma pessoa específica. Professor, na sua visão, essa mudança, o endurecimento dessa lei acaba sendo importante nesse contexto para o combate ao racismo? Sim, Carol, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta. E tem, mais uma vez, 2 pontos no mínimo para a gente falar disso. Por quê? Quando a gente endurece a lei, a gente cria uma ideia para as pessoas de que, bom, se eu fizer isso, eu serei punido. E por quê? Eu acho que eu posso falar disso aqui. A gente tem dentro do sistema judiciário brasileiro, por conta de toda uma história, juízes e juízas majoritariamente brancos. Então, durante muito tempo, os crimes de racismo eram todos enquadrados, ou praticamente todos enquadrados dentro da ideia de injúria racial, porque eles eram mais facilmente revertidos apenas como prestação de serviço à comunidade, ou ainda pagou fiança e saiu. A partir do momento que você coloca os 2 crimes na mesma prateleira, você torna o crime de racismo e a injúria racial como inafiançáveis e imprescritíveis, até difícil de falar. O que isso quer dizer? Que não adianta pagar fiança, que você não vai ser retirado dessa condição de criminoso, e em segundo lugar, que é imprescritível, ou seja, se você faz algo contra mim e eu demoro 2, 3, 10, 20 anos para entender que isso aconteceu, o crime ele não deixa de existir, ele continua existindo. Então, isso força com que as pessoas precisem pensar melhor antes de cometer atos racistas. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com novas informações, né, Carol? Exatamente, até já. Difamação, injúria e racismo. Hoje o Band Entrevista recebe o professor Valmir Saldanha, que trabalha em projetos e causas sociais contra os preconceitos instaurados na sociedade. Professor, eu queria saber em relação ao mercado de trabalho. Mercado de trabalho, universidades, centros de pesquisa. Pelo que o senhor já trabalha, pelo seu conhecimento na área, quais desses pontos, quais desses locais hoje temos mais problemas de questão de injúria, de questão de preconceito, também do racismo, professor? Essa é uma questão, na verdade todas essas questões daria para a gente fazer um programa para cada uma delas, né? Mas então a gente vai tentar ser mais genérico aqui, e mais específico. É muito difícil você quantificar e qualificar em qual é mais ou menos. Então a gente pode falar de linha geral, um pouquinho de cada um. Quando a gente pensa em universidade, a gente está completando 10 anos da lei de cotas, que foi um avanço muito importante para o ingresso de pessoas pretas
e indígenas na universidade, o que garante, de um modo ou de outro, uma possibilidade melhor de ingresso no mercado de trabalho. Sim. Isso é muito importante. No entanto, do mesmo modo como eu falei que as pessoas, os juízes e as juízas no Brasil ainda são majoritariamente brancos, os professores e as professoras universitários ainda também são majoritariamente brancos. Então, o ingresso dessas pessoas dentro da universidade ainda é conflituoso. E por que é conflituoso? Porque traz uma vida, uma história de vida e uma colocação mesmo social e de leitura muito diferente daquilo que os professores e as professoras às vezes estão esperando. E aí a gente tem um conflito. E esse conflito é saudável quando a gente está num ambiente democrático, mas se a gente estiver falando de autoritarismo é um problema. Quando a gente vai para as empresas, a história é parecida, só que aí, quando a gente pensa na questão das cotas na empresa, isso não é necessariamente obrigatório, a não ser em empresas públicas. Agora, um, outro, dois, três, numa empresa com 100, são sempre bem-vindos do ponto de vista da empresa. Olha que legal, a gente está sendo inclusivo. No entanto, há algo que é importante falar, que é o racismo recreativo. O racismo recreativo, ele ocorre muito em empresas, que é através daquilo que a gente chama de pequenas brincadeirinhas. Aqui, ó o negão da turma, ó a negona da turma, aqui a minha cota. As pessoas fazem esse tipo de brincadeira dentro de empresas e que isso acaba gerando problemas psicológicos mesmo para essas pessoas pretas e pretos que ingressam nas empresas. Se eu tiver tempo, posso contar uma rápida história? Pode. Essa história está no livro Racismo Recreativo, inclusive, é importante. O que acontece? Uma determinada empresa, ela convidou uma série de profissionais de informática e a maior parte deles eram pretos e pretas. Ok. Como que isso ficou? É um caso, é um fato e isso foi julgado, inclusive, tá? E como que essa empresa ficou, como esse lugar onde os pretos e pretas na informática trabalhavam ficou conhecido dentro da empresa como a senzala. Então, veja, em forma de brincadeira, as pessoas... Eu quero colocar entre aspas essa brincadeira. As pessoas falavam, olha, a gente precisa pedir algo lá para a senzala, a gente precisa de algo lá da senzala, ok? Ok. Então você pensa, estamos incluindo pessoas, mas no discurso a gente continua segregando. Ponto 1. Ponto 2. Aconteceu que um desses jovens se destacou, estava mandando muito bem, foi conversar com o superior, porque achou que estava no momento de uma promoção e recebeu como resposta a seguinte ideia: olha lá, a senzala agora está querendo assumir cargos de comando, cargos de chefia. Isso foi tipificado como injúria racial num primeiro momento, mas claramente é racismo. E por quê? Porque você está falando de um grupo de pessoas que apenas por conta do tom da pele, veja que em nenhum momento foi julgado o mérito, se essa pessoa é boa ou é ruim, mas é porque ela fazia parte de um grupo, esse grupo foi classificado como senzala e aí você não pode pleitear um cargo de chefia. Como é que isso então interfere? Interfere porque a gente acaba falando de uma falsa inclusão. Isso nas empresas é muito comum. Já que a gente está falando de racismo recreativo, algumas pessoas, principalmente aí humoristas, pessoas que trabalham nessa área de shows de stand-up, vêm sendo contrárias a essa nova lei aí que endurece a pena para quem comete esses crimes, né? Principalmente de injúria racial, que é o caso. Como você vê isso? Essas pessoas que estão resistentes, não concordaram com esse endurecimento da lei? Essa é uma questão bastante difícil, porque ela mexe com privilégios. E é sempre muito difícil a gente pensar em privilégios. Posso fazer um rápido parênteses antes de resolver essa questão? Resolver, como se eu tivesse essa possibilidade assim. Mas eu sou, e me considero, me autodeclaro pardo, certo? Então eu faço parte do grupo dos negros. Durante algum tempo eu me classifiquei também como preto. Só qual que é o problema? Eu sou preto claro, então em relação a pessoas de pele retinta, eu tenho privilégios. Por mais que eu já tenha sofrido racismo na minha vida, já sofri, a gente não precisa, não é o momento, vamos chorar aqui, então não vamos falar sobre isso, mas já sofri. Mas mesmo assim, eu alcancei alguns lugares que pessoas de pele retinta não alcançariam.
Ok? Ok, então eu estou falando de privilégio que eu também tenho. E sou homem, então eu também tenho um privilégio que é Em relação estrutural. às mulheres. Em relação às mulheres. Então, a gente está falando de questões de privilégio. E aí, quando a gente fala de fazer piada, isso foi tipificado nessa nova lei. E é importante dizer que o Lula, ele sanciona a lei, mas ela já tinha sido aprovada no Congresso no ano passado e ela já tinha sido pensada pelo Superior Tribunal Federal em outubro. Então, o Lula apenas está assinando, mas isso já foi discutido no Congresso antes. E essa lei, ela diz que quando a gente estiver falando de humor, isso não pode ser visto como uma possibilidade de continuar com os privilégios, de brincar com aqueles que não podem, porque não podem rebater esse tipo de conduta. Porque é muito fácil alguém dizer, mas eu brinco com ele, ele pode brincar comigo também. Mas se a gente volta na lógica que normalmente são poucos dentro de um sistema que é maior, são poucos que têm acesso dentro de um sistema que é maior, então vão ser 1, 2, 3 brigando contra 10. Então a gente tem uma disparidade e o humor, ele acaba reforçando estereótipos negativos, reforçando eu posso dar uma gastada aqui, a gente pode pensar desde Aristóteles, a ideia do humor é a ideia de tratar com rebaixamento moral. Então se você pode fazer piada com alguém, é porque esse alguém é risível. A gente tem o direito de rir desse alguém. Ora, como é que a gente está falando de liberdade de expressão se a ideia é eu posso rir dele, mas se ele vier rir de mim, a gente sabe que eu estou numa posição de poder e nada vai acontecer. Mas quando alguém para de rir da sua piada, não é mais uma brincadeira, né, professor? É isso, Israel. Mas aí a gente precisa cada vez mais de possibilidades de mudança de conscientização. Eu sei que parece clichê, mas se a escola não fizer, se a TV, olha que importante a gente estar discutindo isso aqui agora, se a TV, concessão pública, não fizer, então a gente não vai ter mudança. É preciso mudar, então é importante mesmo que a gente discuta. É preciso mesmo que todo mundo esteja juntos, né, engajados para melhorar nessa questão, né? É isso, Carol. A sociedade ela tem que ser antirracista. Isso não quer dizer que você é uma ativista, que você vai pegar em armas, que você vai... Não, mas se você vê uma situação a seu lado e se você pode falar e cala... Aí a gente está percebendo que claramente, eu não estou dizendo Carol, não estou dizendo Israel, Sim. mas pessoas no geral, claramente são pessoas que não estão preocupadas com uma causa de igualdade, apenas em manter privilégios. Professor Valmir, a gente vai fazer mais uma parada rapidinho, daqui a pouco a gente volta com novas informações. O Band Entrevista daqui a pouco, com novos destaques a respeito de racismo, injúria racial e preconceito. Professor Valmir Saldanha trazendo uma aula pra gente aqui. Até já! Band Entrevista falando sobre o combate ao racismo. O nosso convidado é o professor e ativista Valmir Saldanha. Professor, continuando então aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, o mundo ideal seria a gente não precisar de leis como essa que a gente vem debatendo desde o início do programa, né? Mas infelizmente ainda é necessário, justamente porque o racismo ele está presente na estrutura da nossa sociedade, né? Sim. Racismo estrutural, inclusive o livro do professor Silvio Almeida, que é agora o nosso ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Racismo estrutural, ele tem a ver com a organização da nossa sociedade, que é uma organização racista por natureza. Posso te dar um exemplo bem claro e direto. Quando houve as primeiras propostas de abolir a escravidão no Brasil, na Câmara dos Deputados da época, a gente tinha uma série de deputados e senadores discutindo como é que isso ia prejudicar financeiramente cada um deles. Então, como é que a gente vai pensar em não ter leis se essa mentalidade é a mesma desde 1860, mais ou menos? Professor, o senhor tem um livro aqui, Incorrentes. Isso. São alguns projetos que o senhor também trabalha e esse livro também está vinculado nesses projetos, né, professor? Exato, exato. O Incorrentes, meu livro de poemas, saiu ano passado e ele discute a questão racial, a questão da organização mesmo, das pessoas em relação a saber-se negras e como isso nos afeta. Mas ele vai um pouquinho mais, porque ele discute também o nada. Quer dizer, muitas vezes a gente ter de brigar
pela colocação mesmo de ser uma pessoa, isso nos deixa numa posição de nada. E isso é muito difícil, muito complicado. Então é um livro que trata dessas questões psicológicas. Mas além delas, posso falar já das outras questões também? Sim. No Instituto Federal de São Paulo, em Campos do Jordão, onde eu tô, a minha esposa está aqui em Jacareí, então a gente vai tentando se organizar. Tem o NEABI, inclusive, no próprio Instituto Federal, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então a gente tem uma série de projetos em que a gente tenta fazer uma educação antirracista. Então, um dos projetos que eu desenvolvi em Campos do Jordão, e agora por conta do doutorado eles estão parados, mas voltam, tem a ver com a educação antirracista e a percepção socioemocional. Como é que você, sendo pessoa, sendo professor e sendo aluno, se coloca dentro dessa sociedade e se entende nesse mundo de símbolos. Aí a literatura é tão importante para a gente perceber-se, para a gente se ver num lugar de poder, num lugar de pertencimento e não apenas em lugares subalternos. E como é que funciona? Vocês se reúnem com grupos de estudantes para debater tudo isso? Isso. Até algum tempo a gente estava debatendo e conversando sobre alguns livros e algumas obras de poema sobre a temática racial, principalmente com uma estudante da pedagogia, a Simone, que desenvolveu esse trabalho comigo. E aí a gente agora, depois dessa discussão, deve levar para a sociedade, abrir para as pessoas participarem e aprender também. Para que a gente crie uma sociedade antirracista, a gente precisa ensinar e aprender, todo mundo junto. Para encerrar, uma última pergunta, professor, como que as pessoas brancas podem ajudar no combate ao racismo no dia a dia mesmo? Importante. O primeiro ponto é saber-se racista. Eu também sou, em várias medida. Então a gente precisa entender que a gente tem atitudes racistas, é o primeiro ponto. O segundo ponto é não se calar. Porque se a gente tem a possibilidade de agir, por que ficar quieto? Uma questão muito simples. Esse é um ditado alemão. Se numa mesa há 4 nazistas mais você, na verdade há 5 nazistas. Eu acho que essa foi uma aula completa sobre injúria, preconceito, racismo, e era algo que a gente precisava ter nesse sábado, nesse Band de Entrevista, né, Carol? Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito rica essa entrevista e a gente espera poder conversar com você em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, espero que tenha sido importante e instrutivo. Obrigado, viu, professor? Band Entrevista fica por aqui. Lembrando que a gente tem sempre um encontro marcado com você no sábado, às 10:50 da noite. Um bom fim de semana para você e até sábado que vem. Um excelente final de semana. Curta seu sábado.